Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, nós vamos falar um pouco com vocês sobre estratégia matrimonial. Eu estou cercado deles aqui hoje, você está vendo? E nós vamos estar falando um pouco sobre esse trabalho aqui, esse livrinho aqui. É mais um, review que chama o nome disso? Como é que é? É um review próprio, né? Então, né? Na verdade, nós estamos lançando esse livro hoje. Eu quero falar um pouco, não sobre o livro, mas sobre os conceitos que tem nesse livro aqui para você, tá? Tá dando para pegar direitinho ainda? Tá? E se eu fizer assim, pega melhor? Aí pega melhor mesmo assim? Sobe, é assim, né? Então tá. É sobre esse livrinho que nós vamos falar aqui hoje, tá, querido? Se você quiser adquirir, o WhatsApp já tá aí, mas fica comigo no vídeo que nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse tema com vocês. Talvez você não saiba, mas aqui na nossa região todo mundo sabe. Eu sou terapeuta familiar, atendo casais há muitos anos, acredito que há cerca de 22 anos que a gente vem atendendo família. Débora vai fazer 21 em agosto, e desde que você vê a gente atendendo casal, né, Débora? Desde de novinha a Débora já vê casal entrando e saindo em casa, no meu consultório, tudo. Então a gente tem aí essa graça de trabalhar com família, irmãos, há mais de 22 anos, há mais de 20 anos, eu acho. Fazer 45 pouco mais de 20 anos a gente está trabalhando com família. E vamos falar um pouco sobre estratégia matrimonial, 12 estratégias para lidar com as crises conjugais e se manter casados. O maior desafio hoje, irmãos, eu conheço muita gente que, mesmo se amando, eles não vão conseguir ficar juntos. Essa é uma coisa interessante. Mesmo as pessoas se gostando muito, se amando muito, elas não conseguem ficar juntos na maioria das vezes. Não é 2 nem 3 casais por ano que a gente atende, que a gente tem certeza que aquele casal se ama. Mas a maior certeza que se tem é que eles não podem ficar juntos. É uma coisa de doido isso. E mesmo se amando, as pessoas se degradam e se divorciam e fazem muitas coisas, e chegam no final de tudo, elas nem sabem dizer por que se divorciaram, por que se largaram ou por que se deixaram. Se você voltar hoje nos casamentos, em sua maioria, você vai notar que eles se largaram e não sabem bem o motivo do porquê se largaram. A maioria dos casamentos que estão sendo dissolvidos hoje, as pessoas confundem muito o casar e se manter casado. Se manter casado é uma arte, irmãos. A gente casa com quem não conhece, essa é a grande realidade. A pessoa pode ficar noivo do outro 20, 30, 10, 15, 20 anos, o tempo que for, mas quando casar, ela vai casar com uma pessoa totalmente desconhecida. Essa é a grande realidade de casamento hoje em dia, e sempre foi assim. Mas por que dava certo antigamente e hoje não dava? Dentro desse trabalho, nós vamos tratar aqui sobre as estratégias matrimoniais para se manter, as 12 estratégias para lidar com a crise conjugal e se manter casado. Ele, na verdade, é o meu, como é que eu posso dizer assim, é o meu plano de aconselhamento. Eu escrevi cerca de 92 livros já, 95 eu acho, e em sua maioria os meus livros são escritos para casais. O pessoal aqui no canal acha que a maioria dos meus livros, né, Débora, é para cunho teológico, né? Por quê? Porque eu tenho doutorado em teologia, graças a Deus, e eu debato bem sobre política, sobre tudo isso. Nós temos escrito em muitas áreas, mas a área fortíssima nossa de atuação é na área familiar, é na área da família. Então, dito isso, a gente vai tratar aqui com vocês um pouco sobre justamente essa questão, sobre estratégia matrimonial. Na introdução, disse assim: a maioria dos casais fracassam em seu casamento porque lhes falta inteligência. As pessoas casam e pensam que os problemas acabaram quando elas disseram sim no altar. A grande verdade, porém, é que, nesse momento, os problemas apenas começaram. Os problemas, querido, não terminam quando você diz sim. Os problemas começam quando você diz sim no altar. E é justamente aqui
que o pessoal não entende isso. Eles juram que quando dizem sim no altar, ali acaba toda a problemática do negócio. Não, ali começa um casamento. E ali começam os problemas. E ali começam os problemas de verdade. Entenda bem, quando você se casou, você assinou um contrato com uma pessoa que foi criada com uma educação que nada tem a ver com a sua, ou gostos ou etiquetas. Não tem nada a ver a cultura da Fernanda na casa dela, quando a gente se casou, e a cultura que eu tinha na minha casa. Então, quando a gente se juntou, quando a gente casou e foi morar juntos, foram duas culturas totalmente diferentes. Era uma hora de dormir de um era uma, a hora de dormir de outro era outra. O que um gostava de comer era uma coisa, o que o outro gostava de comer era outra. Um falava assim, o outro falava assado, então não tinha nada a ver. Quando se juntou, foi um choque cultural. E é aqui que muitos casamentos fracassam no primeiro, segundo ano de casado, ou no terceiro ano. Então, a primeira estratégia para se manter casado quando vem uma crise conjugal, a primeira estratégia para lidar com crises conjugais e se manter casado, a primeira estratégia é não deixe o medo tomar as rédeas da sua vida. Não deixe o medo tomar as rédeas da sua vida. A segunda, vislumbre seu casamento como um todo. A terceira, observe para que lado as coisas estão se movendo. Quarto, não tome decisão sozinho. Quinto, crie hábitos saudáveis dentro do seu casamento. Sexto, nunca tome a decisão no princípio de uma crise. Sétimo, nunca fale o que vem à boca. Palavras mal proferidas são assassinas de potenciais. E nono, nunca deixe a sua casa. Oitavo, aliás, nunca deixe a sua casa. Nono, perdendo os vínculos. 10º, altruísmo. 11, carisma. E 12, faça de Jesus a trincheira do seu casamento. Irmãos, os casamentos, os gigantes fracassam porque deixam o medo tomar as rédeas da sua vida. Veja bem uma coisa, um dos motivos pelos quais os casamentos fracassam é porque as pessoas, em momentos difíceis, tendem a ficar com medo. O medo é um sentimento natural nas pessoas, mas quando você deixa o medo tomar as rédeas da sua vida, você vai fazer o que não quer. Uma pessoa com medo, ela pode tomar decisões que ela vai se arrepender depois para o resto da vida. Uma pessoa com medo, ela fica sem ter outra opção. Ela não tem opção nenhuma a não ser ou correr ou morrer. Então perceba bem uma coisa. Se você tomar uma decisão no seu casamento com medo, se você tiver medo no seu casamento, ele vai tomar as rédeas do seu casamento e vai destruir a sua família. Atendo muitas pessoas de padrões sociais variantes. E muitas dessas pessoas morrem de medo de perder seu cônjuge. Sendo assim, elas podem ficar com o cérebro de asnos, pois vão se sujeitar a qualquer capricho do seu cônjuge. Tem muita gente, irmãos, que morre de medo de perder o outro. Ou o marido morre de medo de perder a mulher. A mulher morre de medo de perder o marido. Então o que é que faz quando isso acontece? A pessoa vai se sujeitar a coisas inimagináveis dentro do casamento, a humilhações terríveis e severas por medo de perder o outro. Ela vai ficar escrava, às vezes até de uma violência, ou vai ficar escrava psicológica de um homem que vai pisoteá-la, vai maltratá-la e vice-versa também para o homem. Então perceba, quando você tem medo dentro do seu casamento, as coisas tendem a darem muito errado e vão dar errado. Existem pais que têm medo de que, quando os filhos atingem a maioridade, deixem a sua casa. E dessa forma eles deixam os filhos à vontade. Ou seja, tem pai que tem medo que o filho saia de casa quando atinge a maioridade. Aí o que é que ele faz? Ele deixa o filho virar um dono ou um subdono da casa dele. O medo de fazer com que os filhos deixem a casa faz com que o pai e a mãe emburreçam e ele deixe os filhos fazerem coisas dentro de casa, desde usar droga, desde fazer sexo dentro da própria casa do pai e da mãe. Eles deixam isso tudo acontecer porque eles têm medo de confrontar e têm medo que a criança de 18, 20, 30 anos saia de dentro de casa. E aí o medo toma as rédeas e você vai vendo o que tem que fazer, mas não tem coragem de fazer porque tem medo de perder.
Então, quem tem medo de perder, irmãos, tem o medo como mestre. E se o medo faz você virar o medo vai fazer você virar um escravo da situação pela qual você está passando. Alguém um dia disse assim: tudo aquilo que é tolerado por você vira hábito. Então, se você está tolerando uma coisa por muito tempo, provavelmente isso já virou um hábito. Então, primeira coisa, a primeira estratégia é nunca deixe o medo tomar as rédeas do seu casamento. A segunda estratégia é vislumbre o seu casamento como um todo. Observe, veja o seu casamento não em partículas, veja como o seu casamento vai terminar. Deus nunca fez uma coisa sem saber como ela terminaria. Ou Deus nunca fez uma coisa sem saber como ela termina. As famílias de hoje estão sendo montadas, mas os cônjuges não conseguem vislumbrar como seu casamento terminará. Isto porque eles não têm certeza que o seu casamento será mesmo separado apenas pela morte. Quando você não vislumbra seu casamento como um todo, quando você não vislumbra o final do seu casamento apenas com a morte, então o seu casamento vira uma presa muito fácil para entrar qualquer coisa e dividi-lo dentro do clã da sua família. Uma das estratégias para se manter casado é justamente esta. Quando você consegue vislumbrar o seu casamento como um todo, as lutas e as decepções passam a serem meros detalhes dentro de sua casa. Perceba, se você observar o seu casamento terminando, e ele vai terminar apenas com a morte, porque foi assim que ele foi aliançado. A aliança foi dita quando foi se casar, que apenas a morte o separe. Quando você tem esse vislumbre do seu casamento, as decepções, as lutas que você passa, elas não serão motivos para separar você do seu cônjuge. Elas serão motivos para deixar o seu casamento mais e mais forte. Quando os casais me procuram para que eu os aconselhe, eles querem de fato resgatar seu casamento, mas não conseguem me dizer o que eles vão fazer daqui a 10 anos. Perceba uma coisa, nós já estamos chegando quase no final desse vídeo, mas perceba bem uma coisa aqui. Muitos casamentos me procuram, muitos casais me procuram, e quando eles me procuram, eu pergunto sempre a eles: vamos sair dessa crise? Ok, pastor, vamos sair dessa crise. Eu vou ajudar vocês a sair dessa crise. Ok, nós estamos dispostos a fazer o que o Senhor disser que tem que fazer. Mas aí eu lhes faço uma pergunta sempre. Eu digo: como será o seu casamento daqui a 10 anos? O que vocês vão estar fazendo daqui a 10 anos? Ora, irmãos, eu sei dentro de mim que não dá para programar com detalhes como será meu casamento daqui a 10 anos. Mas a pergunta que eu faço e a resposta que eu tenho é sempre a mesma. Eles dizem assim: eu não sei como vai ser. Eu não sei como estaremos até lá. Eu não sei como chegaremos daqui a 10 anos. A pergunta que eu faço é certa, a resposta é sempre errada. Daqui a 10 anos, como seu casamento estará? Essa é uma pergunta que você deve responder. Ou então adquirir esse livro que você vai ter essa resposta. Como o seu casamento tem que estar daqui a 10 anos? Marcando a data de hoje, que eu já nem sei se é 3 ou o que é. Eu acho que hoje é 3. É 3 de maio ou 4 de maio, eu não sei bem. Agora eu já viajei, eu não sei muito bem o que é. Ok, 4 de maio. Sábado, 4 de maio. Ok? 4 de maio. Como seu casamento vai estar daqui a 10 anos? Se você souber dessa pergunta, deixa aí num comentário. Uma outra coisa, uma outra sugestão que eu dou aqui sobre estratégia matrimonial para lidar com crises conjugais e se manter casado crie hábitos saudáveis dentro do seu casamento. Crie hábitos saudáveis no seu casamento. Criar hábitos, queridos. Criar hábitos saudáveis. Os hábitos saudáveis fazem parte do cotidiano das pessoas inteligentes. Quais são os hábitos que você criou para a sua família? Observe que os cônjuges estão cada vez mais preocupados com o trabalho e dessa forma eles se distanciam um dos outros. A maior parte dos casamentos está dando errado porque os casais não criam hábitos saudáveis entre eles. Sabe uma coisa? Eu vou falar uma coisa aqui que talvez vá assim, ser muito indigesta para quem está me ouvindo. Sabe aquelas casas que a gente entra, de vez em quando entra a Fernanda, a Débora e eu em algumas casas, né, Débora? E tá cheio de foto, né? Tem aquelas prateleiras, aquelas estantes, maior do que essa estante de livro nossa aqui, né? Só que é cheia de foto, né?
lotada de foto, né? Quadro e mais quadro, parece um mausoléu, né? De tanta foto que tem. As pessoas, por que essas pessoas têm tanta foto na estante? Porque elas querem reviver momentos que talvez nunca mais terão. É viagem que fizeram para Cochinchina, para o raio que o parta, tal, porque foram apenas momentos, fragmentos de bons momentos. Então, aquele casamento não tem momentos bons toda hora. Então, ele precisa ficar eternizado em foto, porque aquilo não é um hábito, aquela coisa é esporádica. Sorrir em uma casa desse tipo é como se fosse uma coisa esporádica. Por isso que o sorriso dos casais tem que estar em foto. Tem que estar na fotografia, porque você chega perto de casais às vezes, irmãos, eu atendo, eu sei o que é isso. A gente chega perto de casal às vezes, o pessoal parece dois estranhos. Tem casal que pede o outro, por favor, para fazer isso. Assim, não é ser mal educado que eu estou falando, mas assim, com licença, obrigado, formal. Boa tarde, muito formal, né, Débora? Débora vai falar, poxa, pai, que casal formal, né? É um formalismo, uma coisa, não tem a banalidade de se brincar, não tem aquela coisa, aquela liga, aquela coisa pegada, sabe? De um brincar com o outro, de saber o que é casual, o que é banalidade, sorrir, apenas por sorrir, sabe? E isso se perdeu no casamento. Uma boa parte das pessoas que eu atendo diz que tem dificuldades de mudança de hábitos antigos que aprenderam com seus pais. Mas eles vivem afirmando que sabem que precisam largar alguns hábitos. Só eles não sabem como mudar isto. Então perceba, saber que você tem que largar alguns hábitos, isso não quer dizer muita coisa. O negócio é saber como largar esses hábitos e criar hábitos novos no seu casamento. Deixa-me ver mais aqui, pulando aqui para outra parte. Observe uma coisa muito interessante, queridos. Observe para que lado as coisas estão se movendo dentro da sua casa. Quando uma crise chegar, isso aqui é um manual anticrise, tá? Esse livrinho aqui, ele é um manual anticrise, tá? Se você quiser ele, adquire mesmo aqui, que esse é o lançamento dele, é hoje, hoje é 4, né? 4 de maio, né? 4 de maio, estamos lançando ele hoje. Nós escrevemos, esse livro foi escrito em 2013 e está sendo lançado hoje. Porque lá atrás, nós fizemos, eu acho que em 2013 mesmo, uns 10 livrinhos desse aqui, e alguns amigos próximos nossos tiveram acesso a ele, mas eu nunca lancei. Então, tem aí por aí uns 10 ou 5 livros desse, eu acho só, que saiu antes, lá em 2013, quando eu fui dar uma palestra. Eu fui dar uma palestra com ele e tinha 5 livrinhos desse daqui que eu mandei fazer para eu ver como ficaria. E depois eu larguei ele lá porque era o meu manual de atendimento. E eu falei, eu não posso deixar o meu manual voando por aí, eu tenho que deixar ele aqui comigo. Então, basicamente, existem 5 livros desse por aí, eu acho. Então, 5 pessoas têm esse livro muito antes dele ser lançado. E agora é o lançamento oficial dele em 2024. Perceba bem uma coisa. E aqui eu quero falar com você sobre observe para que lado as coisas estão se movendo. Observe bem. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Observar o movimento das coisas facilita para tomar decisões certas. Em momentos de crise, os casais se divorciam. Isto porque eles se esqueceram de usar a inteligência. Eles deveriam observar para que lado as coisas estão se movendo. Muitas pessoas que eu atendo observam o relacionamento caindo e costumam não tomar nenhuma decisão sobre isto. Elas pensam que Deus irá fazer o que elas precisam fazer. Irmãos, uma das coisas que eu mais vejo no meio dos casais cristãos é que eles sabem que tem uma crise instalada no casamento. Eles sabem que existe uma crise, mas aí eles vão dizer assim, não, Deus vai resolver isso aqui para mim. Deus vai ajudar. Palavra certa é, irmãos, Deus vai ajudar. Quem vai resolver é você. É você quem tem que saber que tem uma crise instalada no seu casamento, fechar os olhos e colocar a cabeça dentro da terra, igual a avestruz, e deixar o resto do corpo do lado de fora, não resolverá o problema do seu casamento. Problemas têm que ser encarados e têm que ser resolvidos. Observe para que lado o vento está soprando, e dependendo do vento, você saberá se isto é bom ou não. Você deve observar para que lado as coisas estão se movimentando.
Então perceba bem uma coisa, veja, observe, se antecipe. Observe para onde as coisas estão caminhando, observar para onde as coisas estão caminhando, lhe dará preferências de mudar o que está errado. Observe para onde as coisas estão caminhando, evitará que o seu filho ande com pessoas erradas, evitará que a sua filha arrume uma gravidez precoce, evitará que o seu cônjuge adultere. Você tem que se ater e observar para que lado as coisas estão se movimentando. Se tem uma pessoa maligna se aproximando da sua casa e você sabe que aquela pessoa é maligna e vai fazer mal para o seu casamento, a melhor coisa que se tem a fazer é observar e se antever, se antecipar. Fecha a porta, não deixe entrar, corta a amizade que tiver de cortar. Ou seja, viu que o seu filho está andando com pessoas que você acha que não é certo, que não dá para andar. Chama, conversa, se não der, usa a sua autoridade de pai, proíbe. Porque nós temos que nos antever, querido, as coisas que estão acontecendo. Eu não vou falar do livro todo aqui, mas eu quero falar de uma estratégia aqui que eu coloquei no meio disso tudo aqui, repetindo a estratégia para você que dá palestra de casal, para você que aconselha casais. Esse livro aqui vai fazer muito bem para você. Primeiro, não deixe o medo tomar as rédeas. Segundo, vislumbre seu casamento como um todo. Terceiro, observe para que lado as coisas estão se movendo. Quarto, não tome decisão sozinho. Quinto, crie hábitos saudáveis no seu casamento. Sexto, nunca tome uma decisão no princípio de uma crise. Sétimo, nunca fale o que vem à boca. Palavras mal proferidas são assassinas de potenciais. Oitavo, nunca deixe a sua casa. Nono, perdendo o vínculo. Décimo, altruísmo. 11, carisma. E 12, faça de Jesus a trincheira do seu casamento. E aqui um apêndice no livro que tem por que usar estas estratégias para vencer uma crise e se manter casado. Mas eu quero falar rápido aqui com você. Eu tenho mais alguns minutos e quero falar com você sobre perca vínculo. Essa é uma das coisas, perder vínculo. Muito casamento está fracassando porque as pessoas não perderam vínculos. E eu vou lhe dizer uma coisa. A Bíblia manda, quando a pessoa casa, com que ela não abandone o pai e a mãe. Não é isso, mas perca vínculos. Deixará o homem pai e mãe, se juntará à sua mulher e ambos serão uma só carne. Parece não soar bem o que vou tratar aqui neste capítulo, mas será necessário, pois o que tenho visto hoje em dia é que muitos pais, ao invés de ajudar os filhos a se manter casados, contribuem para o fracasso do casamento deles. Esses tempos atrás, eu fui atender um casal jovem no sentido de serem novos e novos de casado. E eu fui falar com a sogra da moça. E uma coisa bem interessante estava acontecendo. A sogra da moça, ou seja, a mãe do rapagão, ela não tinha desfeito o quarto do filho de solteiro. Olha que coisa bonitinha isso. Ou seja, o quarto do princeso dela, sabe, do Cláudio Arraio, estava lá, montado dentro da casa do pai e da mãe. Ou seja, querido, o que essa mãe estava passando de mensagem para aquela jovem esposa? Que quando a coisa desse errado no seu casamento, e iria dar, ele teria o quarto dele montado em casa de novo para ele poder voltar. A mãe não soltou o filho e não entendeu o que a Bíblia está dizendo, que agora ele é uma só carne com a esposa dele. Aquele quarto na casa da mãe, ele tem que ser desfeito. Eu chamei a mãe e falei, você tem que botar fogo nesse quarto. Seu filho não vai mais voltar, ele não morreu, apenas ele casou, ele está aqui próximo de você, mas você não tem mais poder sobre ele. Entenda isso. É a mesma coisa. Eu brinco muito com a Débora aqui, eu aviso quando ela for casar, né, Débora? For casar, escolha o que você vai levar do seu quarto, porque no outro dia eu vou fazer o quê? Vender tudo, não é? Vou colocar tudo no topa tudo para vender. Mas eu vou fazer isso, querido. Por quê? Porque eu não quero alimentar uma ilusão na minha filha que ela pode voltar. A não ser que Deus o livre e guarde, seja um marido agressivo, seja um homem que bate nela. Isso é outra coisa, isso é outro patamar, é outro movimento. Mas quarto montado na casa do pai para o filho que se casa, perca vínculo. Aquele camarada que toda hora o pai fala uma coisa, o marido fala outra, e a filha não sabe lá, a mulher não sabe a quem obedece. Você casou, querida. Agora é o seu marido que exerce autoridade sobre você, e não mais o seu pai. Por isso o meu maior conselho para minha filha é,
sempre arrume um homem que vá amá-la mais do que eu, não é isso, Débora? Sempre arrume um homem que vá amá-la mais do que eu. Nunca arrume um homem que vá amá-la menos do que eu lhe amo. Sempre mais. E sempre, tem que haver alguém que faça isso. Mas a questão, querido, nunca deixe com que o vínculo com o seu pai e sua mãe destrua o seu casamento. Respeite, honre, mas a Bíblia diz que depois de casado, na Bíblia nunca vai mandar você morrer pelo seu pai, nunca vai mandar você morrer pela sua mãe, mas ela vai mandar você morrer pela sua esposa. É impressionante isso. A Bíblia nunca disse para filho, ame-o, filha, a mulher, filha, ame o seu pai. Assim no sentido do que eu vou dizer agora, mas sempre diz, as mulheres, ame o seu marido. Seja-lhe submissa como a igreja é submissa a Cristo. Então perceba bem uma coisa, perca o vínculo. Não é perder seu pai, não é deixar seu pai e sua mãe para a deriva, não é nada disso que eu estou dizendo, desonrar, agora eu não tenho mais nada a ver com isso, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo para você perder vínculo o mais rápido possível. Porque se o vínculo continua, ele vai destruir o seu casamento. Então, eu espero em Deus que você tenha gostado. Se você quiser, de novo, deu para pegar aí? Deu, não deu? Se você quiser esse livrinho aqui, é um livro poderoso, tá cheio dele por aqui, chegou para mim, ele chegou hoje, né? Chegou hoje para mim, eu estou muito feliz por estar lançando Estratégia Matrimonial, 12 estratégias para lidar com as crises conjugais e se manter casado. Tá aí no WhatsApp nosso, tá aqui embaixo, você só vai encontrar com a gente no nosso WhatsApp, para todo o Brasil e para o mundo todo também, né? Se quiser, só pagando o que mal tem. Entre em contato conosco, está numa promoção de lançamento muito baratinho. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde em nome de Jesus.